Pastor Paulo Júnior detona a série The Chosen e diz que cristãos não devem assistir. Conferi aí o que disse o pastor. Você não deve assistir a série The Chosen. Primeiro vamos ver o pano de fundo da série. O pano de fundo vem de seitas. Sim, a série é distribuída pela Angel Studio e é uma empresa que foi fundada por membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons. Grande parte dos produtores dessa série vem de uma seita muito perigosa, os Mormons. Dentre tantas heresias que os Mormons ensinam, uma das mais terríveis é que Jesus é irmão de Lúcifer. Só para você ter uma ideia do que se trata a teologia dos Mormons. A série The Chosen, também, para você entender, na sua terceira temporada, muitas falas do personagem de Jesus não vêm da Bíblia Sagrada, vêm do livro dos Mormons. Por exemplo, em uma cena, um fariseu se aproxima do ator que representa Jesus e exige que ele renuncie às suas palavras. Então o ator de Jesus responde aos fariseus: eu sou a lei de Moisés. Você não encontra essa declaração de Jesus em nenhuma parte da Escritura, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Mas você encontra uma citação semelhante no livro de Mórmon. No livro de Mórmon, em 3º Nef, capítulo 15, verso 9, está escrito: eis que eu sou a lei. Vejam só, então as falas do personagem de Jesus no The Chosen, muitas delas são tiradas deste livro, do livro de Mormons. Então você imagina muitos cristãos ignorantes, que não têm discernimento, que não leem a Bíblia, mal vão perceber que estão ficando quebrantados ou que estão impressionados, não com o Jesus bíblico, não com falas das Escrituras, mas com falas extraídas de livros como esse, o livro dos Mormons. O próprio diretor da série, para você ter uma ideia, já disse em entrevista que mais de 90% da série não vem das Escrituras. Só aí já não seria um alerta muito grande para nós não dialogarmos, não flertarmos ou consumirmos uma série dessa? Vamos agora para o segundo ponto, porque nós não devemos assistir a série The Chosen, porque ela é uma violação do 2º mandamento do Decálogo, que está em Êxodo 20, verso 4. Está escrito: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. No que consiste esse mandamento? Êxodo 20, verso 4. É uma proibição de representar alguém da Trindade por meio de figuras e representações. Vejamos o que alguns comentaristas dizem a respeito deste versículo. Por exemplo, Richard Gamble comenta: no 2º mandamento, Deus proibiu qualquer imagem visível dele. Tal imagem interpreta mal a majestade de Deus, bem como a sua espiritualidade. O grande teólogo holandês Herman Bavinck também, ao comentar esse texto, diz: retratar Cristo no palco, como se faz, por exemplo, na peça da Paixão em Oberammergau, é absolutamente inadmissível. Ninguém pode expressá-lo ou retratá-lo, mesmo aproximadamente, e por uma ilusão artística artificial. Extrai de nós uma impressão da perfeita santidade de Cristo. Veja só, o Catecismo Maior de Westminster, falando, por exemplo, desse mandamento, faz a pergunta: quais são os pecados proibidos no 2º mandamento? E a resposta é: fazer qualquer representação de Deus, de todo ou de qualquer uma das 3 pessoas, seja
internamente em nossa mente, seja externamente em qualquer tipo, imagem ou semelhança de qualquer criatura. Se algum membro da Trindade deve ser retratado, essa não é a maneira que Deus escolheu. É através da sua palavra. Ele é retratado, revelado, demonstrado através da palavra de Deus. E não pelo uso de imagens, não pelo uso de figuras. E por que Deus proíbe isso? Porque Deus é espírito. E porque não há como retratar algum aspecto das três pessoas da Trindade e não ser mal entendido. Sempre nós faríamos uma imagem defeituosa que não retrataria com esplendor, perfeição, algum desses membros. Por exemplo, em Êxodo 32, quando Moisés sobe no Monte Sinai, o que o povo de Israel que ali esperava fez? Criou, ergueu, confeccionou um bezerro de ouro e disse o quê? Esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Vejam só, eles imaginaram, eles quiseram definir a imagem de Deus na forma de um bezerro. Portanto, novamente eu repito, esse não foi o meio que Deus escolheu para comunicar a sua verdade, a sua palavra e para se revelar a nós. Foi através da palavra escrita e registrada. E muitos de vocês podem dizer, mas pastor, eu não cometo idolatria ao ver essa série, eu não faço isso, eu não tenho nenhuma veneração, nenhuma devoção para esse Jesus ou para esse ator. Entretanto, isso é o que invariavelmente acaba acontecendo. Nós associamos o Jesus bíblico àquele personagem que é retratado nas orações, nos nossos pensamentos, na nossa devoção ao Senhor. Invariavelmente essa imagem, que é uma imagem muito aquém do que a Bíblia prescreve sobre Jesus, é que vai ficar gravada. E na verdade, ao estarmos orando, adorando, louvando, quando nós associamos com essa imagem, o que está sendo feito é cometendo idolatria. Porque ao adorar alguém que nós limitamos na imagem desse personagem, nós não estamos adorando o Deus revelado na Escritura, nem o Cristo revelado na Escritura. Vamos agora para o terceiro ponto, porque eu acredito que nós não devemos assistir a série The Chosen, porque ela fere a suficiência das Escrituras. O que é a suficiência das Escrituras? É que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, tudo que Deus registrou é suficiente para tudo que nós necessitamos nessa vida e para a vida eterna. E nada pode se acrescentar a ela. Nesse sentido, a série The Chosen fere a suficiência porque ela acrescenta à Escritura aquilo que a Escritura não registrou. O que Deus julgou necessário, Ele falou por sua palavra. Se Ele quisesse apresentar fatos e falas que a série The Chosen apresenta, Ele teria feito e teria sido registrado. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, é o texto áureo sobre a suficiência das Escrituras. Está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então a Bíblia, e só o que está na Bíblia, é suficiente para conversão, para a vida de piedade, para o crescimento e a maturidade espiritual, para a exortação, para o consolo e para tudo que nós necessitamos nessa vida.